Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês forem ver o vídeo. Esse é o nosso penúltimo texto, ainda com História Cultural entre Práticas e Representações, do Chartier. Eu tô com um pouco de rinite, não é corona não. E os capítulos a serem lidos então é o 7 e o 8. Eu vou propor uma inversão e vou começar pelo último, pela construção do Estado moderno e formas culturais, perspectivas e questões. Por uma questão de didática, onde Chartier ele apresenta a sua concepção de Estado moderno e o penúltimo capítulo é onde ele vai falar das relações simbólicas referentes ao Estado moderno, né? As representações, enfim, que é cultura política e cultura popular no antigo regime. Então, para o Chartier, na sua obra, o Estado moderno vai se diferenciar do Estado feudal em vista de dois monopólios. O primeiro monopólio é o monopólio fiscal, detido pelo rei, onde essa centralização de arrecadação tributária vai resultar numa capacidade de remuneração dos seus servidores em dinheiro em lugar de terras. E isso então vai ser significativo porque vai permitir que haja uma desvinculação da terra enquanto um valor feudal. Mas aqui cabe uma ressalva, que o Chartier também vai fazer, depois a gente vai chegar nela. Os privilégios, as prebendas, os títulos não serão suspensos. Então a gente tem que ver com muita moderação essa transição da terra enquanto um título, enquanto um valor de honra para os bens monetários, né? Mas enfim, através desse monopólio fiscal, há uma possibilidade de retribuição em dinheiro e não necessariamente em terras. E, em segundo lugar, um monopólio demasiado weberiano, que é o monopólio da violência física. Para Chartier, através do emprego da violência legítima, o rei é capaz de se colocar como força militar legítima, né, e reconhecida pela população, e a partir daí ele vai ter a capacidade de pacificação da sociedade também. Assim, o rei ele assume, além do monopólio legítimo, a capacidade de perdoar e punir. Então, o rei vai assumir a figura também de última instância a ser recorrida nas penalidades, né? Chamando a atenção que tais monopólios, tanto o monopólio fiscal tributário quanto o monopólio da violência legítima, serão exercidos de maneira incompleta entre os séculos XI e o XVII, justamente porque vai haver uma rivalização com a figura do rei de outras instâncias de poder, entre elas os resquícios de uma aristocracia feudal que insistem em manter os seus poderes, seja através de milícias, né, exércitos particulares e também tributos tradicionais que elas não abdicam e através da tradição vão exigir o exercício desses tributos. E também um outro polarizador de poder, que talvez seja o mais nítido, é a Igreja Católica. Que a Igreja Católica atuará de maneira incisiva e presente na política do antigo regime. Além disso, há redes de clientela e redes familiares que vão ser remanescentes
do feudalismo e não vão se dissolver no antigo regime, no Estado moderno. Pelo contrário, o Estado moderno vai abraçar essas redes de clientela e vai utilizar, de certa forma, essas redes de fidelidade, diluindo os fios horizontais e fortalecendo a ligação entre o nobre e o rei. Então, algo patente que vai identificar esse Estado moderno também é uma necessidade de estabilização da ordem através da escrita. E isso é interessante e importante porque a estabilização da escrita, ou seja, uma unificação de uma linguagem, e essa linguagem não através só da oralidade, mas através da escrita, vai ser significativo para a construção de um idioma único também, que é o primeiro passo para a construção da ideia de nação, né? Embora essa ideia de nação não possa ser utilizada de maneira confortável no antigo regime, porque os súditos eles se distribuem numa colcha de retalho étnica e linguística e não se identificam como uma unidade. E aí o melhor exemplo disso é a própria Espanha, que ainda hoje coexiste com essas rivalidades e essa frouxidão unitária. E uma não identificação nacional. Para quem tem alguma dúvida, é só ver a seleção espanhola, aqueles indivíduos nascidos na Catalunha e nos Países Bascos não cantam hino. Um exemplo é o Piqué. Mas, retomando, essa estabilização da linguagem através da escrita é uma exigência da profissionalização dos fiscais. Vai fazer, então, com que a ordem do rei chegue de maneira estável às franjas mais afastadas do reino, do império ou do país. Então, a escrita do Estado será um símbolo e um instrumento. E através desse símbolo e desse instrumento vai haver a marca inevitável da dominação. Ou seja, vai haver uma imposição de uma determinada linguagem sobre todas as outras demais. É claro que isso é mais complexo do que o rei dar uma carteirada e falar agora a gente vai falar o francês, agora a gente vai falar o espanhol. Porque de acordo com Benedict Anderson, em Comunidades Imaginadas, o que se adota como linguagem oficial é a língua vernácula, a língua raiz mais falada, e não uma língua de corte. Daí o francês é adotado como o francês provençal é adotado como língua oficial na França. Por outro lado, alguns selos e signos reais, alguns selos e signos monárquicos são reconhecidos, e isso é uma necessidade, é uma demanda de ser reconhecido por todos. Daí, então, o rei se fará visível através das representações, a gente viu isso na aula passada, através das representações, por toda a corte, e além da corte, por todos os seus súditos. Então há uma necessidade de reconhecimento desses selos, desses signos, desses símbolos, porque estes elementos serão a materialização do rei no momento da sua ausência. Então, o símbolo para Chartier é a presença do indivíduo na ausência dele. Então, é uma presentificação da ausência através de símbolos, de elementos simbólicos. Assim, há uma necessidade de ritualização uma ritualização do poder para que esses símbolos se confirmem. E isso faz com que o Chartier chame o antigo regime de uma teatralização do poder a todo momento, né? Cada gesto monárquico, cada gesto real
é dotado de significados. Assim, a sociedade de antigo regime vai ser uma sociedade demasiadamente simbólica, porque ela vai ser revestida desses signos, e é evidente, esses signos eles não circulam de maneira estática, não circulam de maneira estável por todo o reino. Há regras de interpretação que são acessíveis a alguns elementos e inacessíveis a outros. Isso vai também ser um elemento de organização e escalonamento nobiliárquico, porque a sociedade do antigo regime é, acima de tudo, uma sociedade estamental. É, acima de tudo, uma sociedade tomada pela desigualdade como um elemento de organização. Então, há uma naturalização da desigualdade. E quanto maior o acesso à interpretação simbólica desses ícones reais, mais próximo que aquele grupo estará do rei. E, portanto, maior privilégio que ele terá. Tá? Então, é por isso também que na aula passada eu disse que há uma disputa por representações e interpretações. Os símbolos e as representações não são harmônicos, não são univetoriais. Há vários símbolos, há várias interpretações em disputa e aquela que se sagra hegemônica ocupa o topo ali de ser chamada como interpretação simbólica oficial. Tá certo? Então, passando para a segunda parte da aula, eu vou dar um pause aqui e aí a gente começa o outro vídeo.